Por favor, me ajuda! Grita a mulher acamada e implora ao ladrão que invadiu sua casa. Quando o marido dela chega, fica em choque. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol começava a se pôr em Balneário Camboriú, pintando o céu com tons alaranjados que refletiam nas fachadas espelhadas dos arranha-céus à beira-mar. Enquanto turistas e moradores aproveitavam a brisa do final de tarde na orla, em uma região mais afastada do glamour da Avenida Atlântica, Augusto esfregava com força o capô de um carro, tentando remover uma mancha persistente. "Tá pronto, seu Alcides?" perguntou o homem de meia-idade, observando impaciente o jovem que trabalhava incansavelmente. "Quase lá, só mais 5 minutos", respondeu Augusto, passando as costas da mão na testa para enxugar o suor. Olhou de relance para o relógio barato no pulso e sentiu um aperto no peito. Precisava terminar logo para buscar Miguel na creche comunitária. Augusto Oliveira tinha 32 anos, cabelos negros sempre cortados rente à cabeça, pele bronzeada do sol constante e mãos calejadas de quem nunca teve medo do trabalho pesado. O que poucos sabiam, observando-o limpar carros de turistas e moradores ricos da cidade, era que suas mãos tinham o dom para a culinária. Em sua pequena cozinha de casa, entre uma panela surrada e outra, criava pratos que fariam inveja a chefes renomados. Ao finalizar o serviço e receber a gorjeta magra, que completaria seu orçamento do dia, Augusto pedalou sua bicicleta velha pelas ruas íngremes que separavam o centro turístico dos bairros mais simples. Sua mente vagava entre receitas que gostaria de experimentar e a preocupação constante com os remédios de Miguel. O menino, com seus olhos grandes e curiosos, era a razão de cada gota de suor derramada por Augusto desde que Nina, sua ex-companheira, decidiu que não estava pronta para ser mãe de uma criança com problemas de saúde e desapareceu sem deixar rastros. "Pai!" A voz infantil arrancou Augusto de seus pensamentos quando chegou à creche. Miguel correu em sua direção com o desenho de um barco colorido na mão, seus passos levemente descompassados pela dor que já se anunciava. "Campeão! Como foi seu dia?" Augusto abaixou-se, abraçando o filho com cuidado para não machucá-lo. O corpo pequeno estava mais quente que o normal, sinal de que a febre havia retornado. "Desenhei um barco igual àquele que a gente viu na praia", explicou o menino, os olhos brilhando de orgulho apesar do desconforto evidente. "A tia disse que ficou bonito." Augusto sorriu, ajudando o filho a subir na garupa da bicicleta. "Está lindo mesmo. Vamos colocar na geladeira quando chegarmos em casa." Enquanto pedalava de volta, sentia o corpo de Miguel se apoiar em suas costas, mais pesado que o normal, a respiração um pouco ofegante. Ao chegarem no pequeno apartamento de um quarto no bairro dos Municípios, Augusto mediu a temperatura do filho, 38,5 degrees. Deu-lhe o antitérmico que ainda tinha e colocou-o na cama, preocupado. Os remédios específicos para a doença autoimune de Miguel haviam acabado 3 dias antes, e a nova caixa custava quase 1 mês de seu salário. A consulta no especialista pelo SUS estava marcada apenas para o mês seguinte, e os remédios não eram disponibilizados na rede pública. Depois de acomodar Miguel, Augusto foi para a pequena cozinha preparar um caldo de legumes que ajudaria a aliviar o mal-estar do filho. Suas mãos trabalhavam com precisão, cortando, temperando, provando. Por alguns instantes, imerso no ato de cozinhar, conseguia esquecer as preocupações. Foi quando ouvia o filho chamar por ele, com voz fraca pela febre, que a decisão começou a tomar forma em sua mente. Nas últimas semanas, enquanto limpava carros na área nobre da cidade, havia observado uma casa de praia elegante, aparentemente vazia. O proprietário, um executivo de São Paulo, segundo os outros funcionários do Lava Jato, comentavam: raramente aparecia. A casa permanecia fechada a maior parte do ano, exceto em feriados prolongados. "Só desta vez", murmurou para si mesmo, servindo o caldo para Miguel. "Só para conseguir o dinheiro dos remédios." Do outro lado da cidade, na luxuosa Avenida Atlântica, Sofia Müller tentava reunir forças para se levantar da cama. A jovem holandesa,
que havia se encantado pela cidade catarinense durante umas férias de verão 5 anos antes, jamais imaginaria que sua decisão de mudar-se para o Brasil resultaria em sua atual situação. Com 29 anos, Sofia havia sido modelo na Europa antes de decidir seguir a carreira de professora. Alta, de olhos claros como o mar de Balneário Camboriú e cabelos loiros que antes caíam em cascata pelos ombros, agora usava lenços coloridos para esconder a calvície causada pela quimioterapia. O último tratamento havia sido há 3 dias e seu corpo ainda lutava contra os efeitos colaterais. Havia se apaixonado por Henrique Almeida, professor de português para estrangeiros, durante suas primeiras semanas na cidade. O romance tinha sido intenso, cinematográfico. Em menos de um ano estavam casados e morando no apartamento de cobertura que Sofia havia comprado com suas economias do tempo de modelo. O diagnóstico de câncer de mama veio como um raio em dia de céu azul 2 anos após o casamento. No início, Henrique parecia disposto a enfrentar a batalha ao seu lado. Mas à medida que os tratamentos avançavam e seu corpo mudava, a dupla mastectomia, a perda dos cabelos, o rosto inchado pelos medicamentos, percebeu que o marido se afastava. "Vou passar o final de semana com os amigos em Bombinhas", havia dito Henrique naquela manhã, fazendo as malas sem olhar diretamente para ela. "Você precisa descansar e, sinceramente, eu preciso de uma pausa." Sofia reuniu forças para sentar-se na cama. "Henrique, estou sem força até para preparar comida. Como vou ficar sozinha?" Ele deu de ombros, fechando a mala. "Pede delivery, usa aquele aplicativo que você tanto gosta." Foi quando ouviu o celular dele tocando no banheiro. Henrique havia saído para pegar algo no carro. Impulsionada por um pressentimento, Sofia arrastou-se até o banheiro e atendeu. "E aí, cara? Tá vindo? As meninas já estão chegando na praia", disse uma voz masculina. "Ele já está saindo", respondeu Sofia, a voz fraca. "Ah, oi, Sofia, né? Puxa, desculpa. O Henrique tá? Não, mas já volta. Pode deixar que aviso que ligou." Houve uma pausa constrangedora. "Olha, eu não devia falar nada, mas cuida de você, tá? O Henrique anda dizendo umas coisas que... Que coisas?" insistiu Sofia, agarrando-se ao batente da porta para não cair. "Que você não vai durar muito mais, que está só esperando, você sabe. Sinto muito, de verdade." A ligação foi encerrada, deixando Sofia em estado de choque. Quando Henrique voltou ao quarto, ela estava de volta à cama, fingindo dormir. Sentiu quando ele se aproximou, hesitou por um momento, depois saiu levando a mala. Ouviu a porta da frente bater. 2 dias se passaram desde então. Sofia não conseguia alcançar o telefone, que havia caído no chão durante uma tentativa frustrada de levantar-se. Não tinha força para chegar à cozinha. A água na jarra ao lado da cama havia acabado no dia anterior, e a desidratação agravava sua fraqueza. Foi quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Alguém tentava abrir a porta da varanda. Com o resto de suas forças, Sofia gritou: "Socorro! Tem alguém aí? Por favor, preciso de ajuda." Na varanda, Augusto congelou ao ouvir a voz feminina. A casa não estava vazia como imaginava. Seu primeiro instinto foi fugir, mas algo na fragilidade daquele pedido de socorro o deteve. Respirou fundo e, contrariando tudo o que havia planejado, decidiu entrar. Os caminhos de Augusto e Sofia estavam prestes a se cruzar de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar, nas areias douradas de Balneário Camboriú. Augusto atravessou a varanda com o coração acelerado. Jamais havia feito algo assim antes, mas o desespero para conseguir os remédios de Miguel falava mais alto que seus princípios. Agora, com aquele pedido de socorro, tudo havia mudado. Sua mente trabalhava freneticamente buscando uma saída para a situação. "Tem alguém aí?" A voz feminina soou novamente, mais fraca desta vez, com um sotaque que Augusto não conseguiu identificar de imediato. Seguindo o som, ele atravessou a sala elegantemente decorada, notando os detalhes sofisticados que denunciavam uma vida muito distante da sua realidade. Chegou ao corredor e viu a porta do quarto entreaberta. Aproximou-se com cautela. "Olá, quem está aí? Preciso de ajuda, por favor", insistiu a voz. Augusto respirou fundo e empurrou a porta. O que viu o deixou momentaneamente sem reação. Uma mulher extremamente pálida e magra,
Estava deitada na cama, o rosto marcado pelo sofrimento, um lenço colorido cobrindo parcialmente sua cabeça. Seus olhos azuis contrastavam com a palidez extrema e pareciam implorar por socorro. Eu ouvi seu chamado, disse Augusto hesitante. A senhora está bem? Sofia tentou sorrir, mas seus lábios ressecados mal se moveram. Não, estou desidratada. Preciso de água, por favor. Esquecendo completamente seu plano original, Augusto correu para a cozinha e voltou com um copo d'água. Com cuidado, ajudou Sofia a se sentar e a beber pequenos goles. Devagar, orientou. Se beber muito rápido, pode fazer mal. Sofia obedeceu enquanto observava aquele desconhecido que havia entrado em sua casa de forma misteriosa, mas que agora a ajudava com uma gentileza surpreendente. Você não é o jardineiro novo, é? Perguntou ela quando recuperou um pouco as forças. Augusto corou, percebendo que precisava ser sincero. Não, senhora. Na verdade, eu vim aqui para pegar algo que pudesse vender. Baixou os olhos, envergonhado. Meu filho está doente e precisa de remédios caros. Eu nunca fiz isso antes, juro. Pensei que a casa estivesse vazia. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Sofia estudou o rosto angustiado daquele homem, notando a sinceridade em seus olhos castanhos e o desespero mal disfarçado. Qual é seu nome? Perguntou ela finalmente. Augusto. Augusto Oliveira. Augusto, eu sou Sofia. E parece que o destino nos colocou no caminho um do outro por uma razão. Ela fez uma pausa para recuperar o fôlego. Meu marido me abandonou há 2 dias. Saiu para um final de semana de praia com amigos e possivelmente outras mulheres. Não tenho comido nem bebido direito desde então. Estou muito fraca por causa da quimioterapia. Augusto sentiu uma onda de compaixão ao ouvir a história. Isso é terrível. A senhora precisa de um médico. Vou chamar uma ambulância. Sofia segurou seu braço com força surpreendente. Não, por favor. Não quero ir para o hospital agora. Já passei tempo demais lá. Só preciso de comida, água e descanso. Augusto hesitou, dividido entre o que sabia ser o correto e o pedido daquela mulher fragilizada. A senhora tem certeza? Parece muito debilitada. Tenho certeza. Olha, tenho uma proposta. Sofia apontou para uma pequena caixa de joias na penteadeira. Ali dentro tem algumas peças valiosas. Você pode pegar 2 delas, vender e comprar os remédios para seu filho, se me ajudar agora. A proposta pegou Augusto de surpresa. Olhou para a caixa, depois para Sofia, sem saber como reagir. Eu não vim aqui para... Eu sei. Mas você precisa de ajuda e eu também. Podemos ajudar um ao outro. Depois de refletir por alguns instantes, Augusto tomou sua decisão. Vou preparar algo para a senhora comer primeiro. Depois conversamos sobre isso. Na cozinha impecável, Augusto sentiu-se em seu elemento. Encontrou ingredientes frescos na geladeira e começou a preparar um caldo nutritivo e leve, adequado para alguém debilitado como Sofia. Suas mãos trabalhavam com precisão e carinho. Temperos eram adicionados na medida perfeita. Enquanto cozinhava, ligou para Dona Zuleide, sua vizinha, que frequentemente cuidava de Miguel quando ele precisava fazer horas extras. Dona Zuleide, a senhora pode ficar mais um pouquinho com o Miguel. Surgiu uma emergência, mas prometo não demorar muito. Do outro lado da linha, a senhora de 68 anos, que tratava Miguel como o neto que nunca teve, tranquilizou-o. Fica sossegado, meu filho. O Miguelzinho tomou o remédio e a febre já baixou. Tá aqui vendo desenho comigo. Resolve o que precisar. Aliviado por saber que o filho estava bem cuidado, Augusto terminou de preparar a sopa e voltou ao quarto onde Sofia esperava. Consegue se sentar um pouco mais? Perguntou gentilmente. Sofia fez um esforço e ajustou-se na cama. Augusto acomodou almofadas atrás dela e colocou uma pequena mesa de apoio com o prato fumegante. É um caldo de legumes com gengibre e cúrcuma. Vai ajudar a fortalecer seu sistema imunológico e também é leve para o estômago. Sofia olhou surpresa para a apresentação perfeita do prato. Você sabe cozinhar muito bem para um ladrão, completou Augusto com um sorriso triste. Não foi isso que eu ia dizer, respondeu ela, provando a primeira colherada. Isso está divino.
Você cozinha como um chefe profissional. Um leve rubor coloriu o rosto de Augusto. Na verdade, ser chefe sempre foi meu sonho, mas a vida tomou outros rumos. Enquanto Sofia se alimentava lentamente, eles conversaram. Ela contou sobre sua vida na Holanda, a carreira de modelo que abandonou para se tornar professora, como se apaixonou pelo Brasil durante umas férias e, finalmente, como conheceu Henrique, que parecia o homem perfeito até o diagnóstico do câncer. No começo, ele ficou ao meu lado, mas quando fiz a mastectomia dupla e comecei a quimioterapia, tudo mudou. Era como se eu não fosse mais a mulher por quem ele se apaixonou. Augusto ouvia atentamente, impressionado com a força daquela mulher, apesar de toda a adversidade. E você? Como chegou a este ponto de precisar, fazer o que ia fazer hoje? Perguntou Sofia. Augusto contou sobre Miguel, sobre a condição autoimune que causava dores intensas no menino e exigia tratamento contínuo com medicamentos caros. Nina, a mãe dele, não aguentou a pressão. Um dia simplesmente foi embora e nunca mais voltou. Miguel tinha apenas 2 anos. Desde então é só eu e ele. E como você aprendeu a cozinhar desse jeito? Um sorriso genuíno iluminou o rosto cansado de Augusto. Minha avó. Ela criou a mim e minha irmã depois que perdemos nossos pais em um acidente. Tinha um pequeno restaurante no mercado público de Itajaí. Passei minha infância entre panelas, aprendendo seus segredos. O sonho era abrir meu próprio restaurante um dia, mas quando Miguel ficou doente, Sofia notou como os olhos de Augusto brilhavam ao falar de culinária. Era evidente que ali estava uma paixão genuína. Sabe, tenho uma ideia, disse ela, após terminar a sopa. Mas antes preciso de ajuda para tomar um banho. Estou me sentindo um pouco melhor e quero me limpar. Augusto ficou visivelmente desconfortável. Talvez seja melhor chamar uma enfermeira ou... Não precisa me ver nua, explicou Sofia com um leve sorriso. Só preciso de ajuda para chegar ao banheiro e talvez lavar meu cabelo. Quer dizer, o que resta dele. Com cuidado, Augusto ajudou Sofia a se levantar. Seu corpo estava tão leve que ele se surpreendeu. Guiou-a até o banheiro da suíte e ajustou a temperatura da água. Vou ficar aqui fora. Se precisar de algo é só chamar, disse, fechando a porta para dar-lhe privacidade. Enquanto Sofia tomava banho, Augusto olhou ao redor do quarto e notou várias fotos dela com um homem alto, de aparência confiante e sorriso perfeito. Em todas as imagens, Sofia tinha longos cabelos loiros e um sorriso radiante. A diferença entre aquela mulher das fotografias e a pessoa frágil que encontrara era chocante. Seus olhos pousaram na caixa de joias mencionada por Sofia. Hesitou, mas por fim, abriu-a. Dentro havia colares, brincos e anéis, que mesmo seu olho inexperiente reconhecia como valiosos. Um envelope pequeno continha um certificado de autenticidade de um conjunto de esmeraldas colombianas. Augusto? A voz de Sofia o trouxe de volta à realidade. Pode me ajudar aqui? Ele fechou rapidamente a caixa e foi até a porta do banheiro. Sofia, enrolada em um roupão felpudo, parecia um pouco mais corada depois do banho. Consegue me ajudar a voltar para a cama? Estou tonta. Augusto a apoiou com cuidado, notando como seu corpo tremia pelo esforço. Depois que Sofia estava confortavelmente instalada na cama, ela fez uma proposta que mudaria suas vidas. Tenho uma ideia melhor do que simplesmente lhe dar joias, disse ela. Por que não me leva para sua casa? Seu filho precisa de você. E eu, sinceramente, não quero ficar aqui sozinha, esperando que Henrique volte. Se é que vai voltar. A sugestão deixou Augusto perplexo. Para minha casa? A senhora não sabe onde moro. É um lugar muito simples, pequeno. Não me importo com isso. Preciso de alguém que me ajude enquanto me recupero desta sessão de quimioterapia. Não confio mais em Henrique e todos os meus amigos se afastaram quando fiquei doente. Ela fez uma pausa, seus olhos azuis fixos nos de Augusto. Em troca, além das joias para os remédios do seu filho, posso ajudar financeiramente enquanto estiver lá. E quem sabe, talvez possamos pensar em algo relacionado ao seu sonho de ser chefe. Augusto passou a mão pelos cabelos curtos, pensativo. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Como explicaria para os vizinhos? Para o filho? Sofia, não sei se é uma boa ideia,
Mal nos conhecemos e... Eu sei que parece loucura, interrompeu ela. Mas pense bem. Você entrou na minha casa para roubar e agora estamos conversando como velhos amigos. Se isso não é destino, não sei o que seria. Ela sorriu e, pela primeira vez, Augusto vislumbrou a beleza que a doença não conseguira apagar completamente. Além disso, confio na pessoa que cozinha desse jeito. A comida revela a alma, sabia? Ambos riram, e naquele momento algo se formou entre eles. Uma conexão improvável, nascida da necessidade mútua e alimentada por uma empatia inesperada. Vamos fazer o seguinte, propôs Sofia. Me ajude a pegar algumas roupas e coisas básicas e vamos para sua casa agora. Se não funcionar, você me traz de volta amanhã. O que acha? Augusto olhou para o relógio. Miguel estaria seguro com Dona Zuleide por mais algum tempo. Talvez esta fosse realmente uma oportunidade enviada pelo destino. Não para roubar como havia planejado inicialmente, mas para um recomeço que beneficiaria a todos. Está bem, concordou finalmente. Vamos tentar. Enquanto ajudava Sofia a reunir roupas e medicamentos, Augusto se perguntava como seria apresentá-la a Miguel e como Dona Zuleide reagiria a esta estranha situação. O que começara como um ato de desespero estava se transformando em algo completamente inesperado. Uma chance de redenção para ambos. O táxi parou em frente ao pequeno prédio de 3 andares no bairro dos Municípios, um dos mais simples de Balneário Camboriú. Augusto ajudou Sofia a descer, observando seu rosto enquanto ela avaliava o local. Longe dos arranha-céus luxuosos da Avenida Atlântica, aqui a realidade era bem diferente. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nas calçadas e o aroma de comida caseira pairava no ar. É aqui que moramos, disse Augusto, um tanto constrangido. 3º andar, sem elevador. Acha que consegue subir? Sofia sorriu, ajustando o lenço colorido que cobria sua cabeça. Claro. Tenho experiência em subir escadas de emergência, em desfiles de moda com saltos de 15 centímetros. Isso deve ser moleza. Mesmo com a brincadeira, a subida foi desafiadora. Augusto carregava a pequena mala de Sofia e precisou parar várias vezes para permitir que ela recuperasse o fôlego. Quando finalmente chegaram à porta do apartamento, Dona Zuleide já os aguardava, curiosidade estampada em seu rosto de traços indígenas marcados pelo tempo. Augusto, meu filho, estava preocupada, exclamou a senhora de 68 anos antes de notar Sofia. Seus olhos se arregalaram, mas sua expressão rapidamente se suavizou ao perceber o estado frágil da desconhecida. Dona Zuleide, esta é Sofia. Ela vai ficar conosco por uns tempos, explicou Augusto, incerto de como descrever a situação inusitada. Sofia estendeu a mão, que Dona Zuleide apertou gentilmente. Muito prazer. Espero não estar causando transtorno. Que isso, minha filha? Qualquer amiga do Augusto é bem-vinda. A idosa lançou um olhar inquisitivo para Augusto, que prometia uma conversa detalhada posteriormente. O Miguel acabou cochilando no sofá enquanto desenhava. A febre baixou completamente. Obrigado por cuidar dele, Dona Zuleide. A senhora é um anjo, agradeceu Augusto, conduzindo Sofia para dentro do apartamento. O espaço era pequeno, mas surpreendentemente acolhedor. Uma sala modesta conectada a uma cozinha americana, um corredor que levava a 2 quartos pequenos e um banheiro. O que chamava a atenção era a organização impecável e os toques pessoais. Desenhos de Miguel na geladeira, plantas bem cuidadas nas janelas e estantes repletas de livros de culinária. Sofia observou o ambiente com genuíno interesse, notando principalmente a cozinha bem equipada para os padrões da casa. Havia uma coleção impressionante de facas profissionais, penduradas em ordem de tamanho, e especiarias organizadas meticulosamente em pequenos potes de vidro. Pai, a voz sonolenta de Miguel, interrompeu a inspeção silenciosa. O menino de 5 anos, com cabelos castanhos desalinhados pelo sono e olhos grandes e expressivos, observava os adultos da porta do quarto. Augusto foi até ele e o abraçou carinhosamente. Oi, campeão, como está se sentindo? Melhor. A dor foi embora, respondeu o menino, seu olhar fixo em Sofia. Quem é ela? Esta é Sofia. Ela vai ficar conosco por alguns dias. Está precisando de ajuda.
assim como nós às vezes precisamos da Dona Zuleide. Miguel se aproximou de Sofia com a curiosidade natural das crianças. Você está doente? Parece cansada como eu fico quando a dor vem forte. A observação perspicaz pegou Sofia de surpresa. Ela se agachou para ficar na altura do menino, mesmo sentindo suas pernas fraquejarem pelo esforço. Sim, estou doente, mas estou lutando para ficar boa, assim como você. Ela sorriu, tocando levemente o nariz de Miguel com o dedo indicador. Seu pai me disse que você é muito corajoso. O menino sorriu orgulhoso. Sou sim. Tomo remédio sem chorar e tudo. Esse é meu garoto, disse Augusto, bagunçando carinhosamente os cabelos do filho. Agora que tal você mostrar seu quarto para a Sofia? Ela vai dormir lá por enquanto, e você vai dormir comigo. Legal, vem ver meus desenhos. Miguel pegou a mão de Sofia e a puxou em direção ao pequeno quarto. Dona Zuleide aproveitou a oportunidade para puxar Augusto para um canto. Menino, de onde você tirou essa moça? Dá para ver que ela não é daqui e está visivelmente doente. Augusto suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Em poucas palavras, explicou o inusitado encontro, omitindo apenas sua intenção inicial de roubar. Encontrei-a sozinha, abandonada pelo marido. Está fazendo tratamento contra o câncer. Não podia deixá-la lá, Dona Zuleide. A idosa apertou o braço de Augusto com carinho. Seu coração sempre foi maior que sua carteira, meu filho. Se precisar de ajuda com ela ou com o Miguel, é só chamar. Esses dias o Joaquim trouxe uns peixes frescos do mercado. Vou trazer um pouco para vocês amanhã. Depois que Dona Zuleide se foi, Augusto foi verificar Sofia e Miguel. Encontrou a holandesa sentada na pequena cama, observando atentamente enquanto o menino explicava cada um dos desenhos colados na parede. E este aqui é o barco que o pai disse que um dia a gente vai ter. Vai ser azul e chamar Estrela do Mar, porque é o nome da constelação que a gente mais gosta de ver da praia. Sofia ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas que deixavam Miguel cada vez mais entusiasmado. Havia uma naturalidade na interação que surpreendeu Augusto. Por um momento, parado à porta observando os dois, teve uma visão de como seria ter uma família completa novamente. Acho que é hora de preparar o jantar, anunciou, quebrando o encanto daquele momento. Miguel, que tal ajudar a Sofia a se acomodar enquanto eu cozinho algo especial? Posso ajudar você na cozinha? Perguntou Sofia. Não sou tão boa quanto você, mas sempre gostei de aprender. Não precisa. Descanse. Deve estar exausta com tudo isso. Sofia balançou a cabeça. Prefiro me manter ocupada. Ficar na cama pensando na vida é o que menos preciso agora. Na pequena cozinha, Augusto descobriu que Sofia, apesar da fraqueza, tinha habilidades culinárias interessantes. Enquanto ele preparava um risoto de frutos do mar com os ingredientes que tinha disponíveis, ela contava sobre pratos típicos holandeses e as diferenças culturais que mais a haviam surpreendido no Brasil. Quando cheguei aqui, achei fascinante como vocês misturam doce com salgado. Na Holanda, isso seria considerado uma heresia culinária, comentou, rindo enquanto ajudava a picar ervas frescas com movimentos precisos. Miguel, sentado no balcão, participava da conversa, absorvendo informações sobre o país distante que nunca havia ouvido falar antes. A cena parecia tão natural, como se Sofia sempre tivesse feito parte daquele pequeno núcleo familiar. Na manhã seguinte, Augusto acordou cedo como de costume. Miguel ainda dormia profundamente ao seu lado, e o apartamento estava silencioso. Preocupado com Sofia, foi verificar como ela estava, e encontrou-a também adormecida, o rosto finalmente relaxado, sem as marcas de dor e preocupação que haviam caracterizado sua expressão no dia anterior. Com cuidado para não acordar ninguém, preparou o café da manhã. O cheiro de pão caseiro recém-assado logo preencheu o apartamento, atraindo Miguel para a cozinha, ainda esfregando os olhos de sono. Bom dia, campeão. Dormiu bem? Sim, mas você ronca, pai, respondeu o menino com sinceridade brutal, arrancando uma risada de Augusto. Desculpe por isso. Da próxima vez vou tentar roncar mais baixinho. Sofia apareceu na porta da cozinha, também atraída pelo aroma. Vestia um pijama simples e um lenço diferente do dia anterior, este com estampas de flores tropicais.
Isso cheira maravilhosamente bem, comentou sentando-se à mesa. Não me lembro da última vez que acordei com o cheiro de pão caseiro. Enquanto comiam, Augusto explicou que precisaria ir trabalhar, mas que Dona Zuleide poderia ficar com eles durante algumas horas. Miguel tinha consulta médica à tarde e ele tiraria algumas horas de folga para levá-lo. Posso ir junto? Perguntou Sofia. Sinto-me bem melhor hoje e, sinceramente, prefiro não ficar sozinha. Augusto hesitou. Tem certeza? Pode ser cansativo. Absoluta. Além disso, ela abriu a bolsa e retirou um pequeno envelope. Quero que você use isso para comprar os medicamentos do Miguel depois da consulta. Dentro do envelope havia dinheiro suficiente não apenas para os medicamentos, mas para cobrir 3 meses de tratamento. Augusto encarou a quantia, dividido entre o alívio e o constrangimento. Sofia, eu não posso... Por favor, aceite, insistiu ela com firmeza. Pense nisso como um adiantamento para o projeto que vamos desenvolver juntos. Que projeto? Perguntou Miguel curioso. Sofia sorriu, trocando um olhar cúmplice com Augusto. Seu pai e eu estamos pensando em uma parceria de negócios, algo relacionado com a incrível comida que ele faz. O rosto de Augusto se iluminou com uma esperança que há muito não sentia. A ideia que Sofia havia mencionado brevemente na noite anterior, de abrir um pequeno negócio de comida, tinha ficado martelando em sua cabeça. Você está falando sério? Perguntou ele, receoso de acreditar. Nunca estive mais séria, respondeu Sofia. Tenho algumas economias guardadas que Henrique não sabe que existem, de meus tempos de modelo. Sempre pensei em investir em algo que fizesse a diferença na vida de alguém. Ela sorriu. Depois de provar sua comida, tenho certeza de que seria um investimento muito sábio. Aquela manhã marcou o início de uma transformação na vida dos 3. Enquanto Augusto ia trabalhar, Sofia e Miguel passaram horas conversando e desenhando. A holandesa descobriu que, apesar da doença, o menino tinha uma imaginação vívida e um talento natural para criar histórias. Às vezes, quando a dor atacava Miguel, Sofia contava histórias sobre a Holanda, sobre castelos antigos e tulipas coloridas, ajudando-o a se distrair. Ele, por sua vez, mostrava a ela desenhos da mãe que nunca realmente conhecera, criados a partir das poucas descrições que o pai lhe dera. Por que ela foi embora? Perguntou Sofia durante uma dessas conversas, cuidadosa para não ultrapassar limites. Miguel deu de ombros, com uma maturidade surpreendente para seus 5 anos. Pai disse que ela ficou assustada quando eu fiquei doente, que nem todo mundo consegue ser forte como ele. Sofia sentiu o coração apertar. Sabe, Miguel, às vezes pessoas boas tomam decisões ruins quando estão com medo. Não significa que não te amam. Você tem medo da sua doença? A pergunta direta a pegou desprevenida. Sim, tenho. Mas aprendi que ter medo não significa que precisamos desistir ou fugir. Naquela tarde, conforme combinado, Augusto saiu mais cedo do trabalho para buscar os 2. A consulta de Miguel correu bem. O médico, Dr. Ribeiro, um pediatra especializado em doenças autoimunes, ficou impressionado com a melhora do menino. Está vendo essas manchas na pele? Estão muito menos inflamadas, explicou o médico a Augusto. E os resultados dos exames de sangue estão promissores. O que mudou na rotina dele? Augusto explicou sobre os novos medicamentos que agora poderiam comprar regularmente. O que não mencionou foi a mudança na atmosfera em casa desde a chegada de Sofia. Miguel parecia mais feliz, mais relaxado, e isso certamente tinha impacto em sua saúde. No caminho para a farmácia, Sofia ficou quieta, observando pela janela do ônibus a orla de Balneário Camboriú. Os arranha-céus reluzentes refletiam o sol da tarde, criando um espetáculo de luzes que contrastava com a simplicidade da vida que agora levava no pequeno apartamento de Augusto. No que está pensando? Perguntou ele, notando seu silêncio. Em como a vida dá voltas, respondeu ela sem desviar o olhar da janela. Há 3 dias, estava sozinha naquela casa esperando... Ela não completou a frase, mas não era necessário. Ambos sabiam o que Henrique esperava que acontecesse. E agora? Incentivou Augusto. Sofia finalmente olhou para ele, um sorriso genuíno iluminando seu rosto cansado. Agora, pela primeira vez em muito tempo, estou olhando para o futuro com esperança.
Miguel, que brincava com um pequeno barco de papel que Sofia havia feito para ele, levantou os olhos. Sofia vai morar com a gente para sempre, pai? A pergunta pairou no ar, carregada de significados que uma criança de 5 anos não poderia compreender totalmente. Augusto e Sofia trocaram um olhar, ambos reconhecendo que o que começara como um arranjo temporário, nascido do desespero, estava se transformando em algo mais profundo e significativo. Não sei, campeão, respondeu Augusto honestamente. Mas por enquanto estamos todos juntos, e isso é o que importa. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, os três permaneceram em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos sobre o futuro que, de maneira inesperada, começava a se entrelaçar em um novo começo, compartilhado nas areias douradas de Balneário Camboriú. As semanas se transformaram em meses, e o que começou como um arranjo temporário foi se consolidando em uma nova rotina. O pequeno apartamento no bairro dos Municípios, antes tão silencioso nas horas em que Miguel estava na escola, agora ganhava vida com a presença de Sofia. Com cada dia que passava, a holandesa recuperava um pouco mais de suas forças, embora as sessões de quimioterapia ainda a deixassem debilitada por alguns dias. Era uma manhã ensolarada de domingo, quando Augusto surpreendeu Sofia e Miguel com uma proposta diferente. Que tal irmos à praia hoje? Não à praia central, mas a Laranjeiras. É mais tranquila e tem águas calmas perfeitas para o Miguel nadar. Os olhos do menino brilharam de excitação. Podemos mesmo, pai? A Sofia também vai? Claro que sim, respondeu Augusto, olhando para Sofia com uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela hesitou apenas por um momento. Não ia à praia desde o diagnóstico. A ideia de estar em público, com seu corpo transformado pela doença e sem cabelos, a assustava. Mas o entusiasmo de Miguel era contagiante. Vou precisar de protetor solar extra e um chapéu grande, disse finalmente, arrancando gritos de alegria do menino, que correu para arrumar seus brinquedos de praia. Sofia pegou-se sorrindo enquanto observava a animação de Miguel. Nos últimos meses, havia se afeiçoado profundamente ao garoto. Suas conversas, desenhos compartilhados e até mesmo os momentos difíceis quando a dor da doença o atacava, haviam criado um vínculo que ela jamais imaginou que poderia formar, especialmente com uma criança. Tem certeza que está pronta para isso? Perguntou Augusto em voz baixa, aproximando-se dela na cozinha enquanto preparava sanduíches para o passeio. Sofia suspirou. Não sei se estou pronta, mas sei que não posso continuar me escondendo para sempre. Além disso, sorriu para ele, seria bom ver algo além das paredes deste apartamento e da clínica de oncologia. Augusto assentiu, compreendendo. Nos últimos meses, ele havia acompanhado Sofia em algumas consultas médicas, reorganizando seu horário no Lava Jato e contando com a ajuda de Dona Zuleide para cuidar de Miguel. O relacionamento deles havia evoluído para uma parceria baseada em confiança e respeito mútuo. A viagem até a praia de Laranjeiras foi tranquila. O ônibus percorreu as ruas de Balneário Camboriú, passando pela movimentada Avenida Atlântica, onde turistas e moradores aproveitavam o domingo ensolarado. Sofia observava tudo com atenção, como se redescobrisse a cidade que havia escolhido para viver anos atrás. Nunca vim para este lado da cidade, comentou ela, enquanto o ônibus deixava o centro urbano e seguia por uma estrada cercada de Mata Atlântica. É lindo! Espere até ver a praia, respondeu Augusto, apontando para Miguel, que estava com o rosto colado na janela, maravilhado com a vista da Baía de Laranjeiras que começava a surgir entre as árvores. A praia de Laranjeiras era uma pequena enseada de águas calmas e areia clara, cercada por montanhas cobertas de vegetação exuberante. Diferente da praia central, aqui o ambiente era mais familiar, com menos edifícios e mais áreas preservadas. Eles encontraram um lugar tranquilo para estender suas toalhas. Sofia, protegida por um grande chapéu, óculos escuros e várias camadas de protetor solar, observava o mar com um misto de apreensão e desejo. Vai entrar na água? Perguntou Augusto, enquanto ajudava Miguel a passar protetor solar. Não sei, talvez mais tarde. Augusto sorriu compreensivamente e levou Miguel para um mergulho rápido. Sofia os observava,
sentindo uma emoção difícil de definir tomar conta de seu peito. Havia algo na interação entre pai e filho, na risada sem preocupações de Miguel e na expressão de pura alegria de Augusto que a tocava profundamente. São seus meninos? A pergunta veio de uma senhora de cerca de 70 anos que havia estendido sua cadeira de praia próximo a eles. Tinha cabelos brancos perfeitamente penteados e um sorriso bondoso. Sofia ficou momentaneamente sem palavras. Na verdade, desculpe, não quis ser intrometida. A senhora apressou-se em dizer: é que vocês parecem uma família tão bonita. O menino parece muito com você. Tem os mesmos olhos expressivos. Sofia sorriu, tocada pelo comentário. Obrigada. É muito gentil dizer isso. A conversa com a simpática senhora continuou por alguns minutos. Sofia descobriu que ela se chamava Carmen e era moradora antiga da região, tendo visto o balneário Camboriú se transformar de uma pequena vila de pescadores em um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Quando Augusto e Miguel retornaram da água, Carmen se despediu, mas não sem antes dizer a Augusto: sua esposa é encantadora. Vocês formam uma bela família. Augusto e Sofia trocaram um olhar embaraçado, mas não corrigiram o engano. Era mais fácil assim, e de alguma forma não parecia totalmente errado. Nos últimos meses eles haviam, de fato, funcionado como uma pequena família, apoiando-se mutuamente em tempos difíceis. Enquanto comiam os sanduíches preparados por Augusto, Sofia finalmente compartilhou algo que vinha pensando por semanas. Lembra da ideia que mencionei sobre abrirmos um negócio? Tenho pensado muito nisso. Na verdade, encontrei um pequeno espaço para alugar perto do mercado público. Seria perfeito para um café que serve pratos simples, mas bem preparados. Augusto parou com o sanduíche a meio caminho da boca. Você está falando sério? Completamente. Fui ver o lugar semana passada, quando você estava no trabalho e Miguel na escola. É pequeno, mas tem uma cozinha adequada e espaço para cerca de 10 mesas. O que acha? O sonho de abrir seu próprio restaurante, que Augusto havia enterrado há tanto tempo, começou a ressurgir. Ele fechou os olhos por um momento, visualizando o espaço, pensando em cardápios possíveis, em como organizaria a cozinha. Eu acho que poderia funcionar, disse finalmente, sua voz traindo a emoção contida. Mas, Sofia, isso é um grande investimento, e com seu tratamento... O tratamento está indo bem, interrompeu ela. Na última consulta, o Dr. Mendes disse que os exames estão mostrando boa resposta. E quanto ao investimento, ela fez uma pausa. Lembra das joias que lhe mostrei no primeiro dia? Eram presentes de minha avó, muito valiosas. Vendi algumas delas. O dinheiro é mais que suficiente para começarmos. Você vendeu suas joias de família por isso? Augusto estava perplexo. Por quê? Sofia olhou para o mar pensativa. Porque precisava de um novo propósito. Porque vi em você um talento que merece ser compartilhado. E porque, de alguma forma, em meio a toda essa loucura, encontrei uma nova família. Ela sorriu para Miguel, que construía um castelo de areia próximo a eles, alheio à conversa dos adultos. E quero construir algo significativo enquanto ainda tenho tempo. As últimas palavras pairaram no ar como uma lembrança sombria de que, apesar das boas notícias, o futuro de Sofia ainda era incerto. O câncer estava respondendo ao tratamento, mas não havia garantias. Não fale assim, pediu Augusto, sua voz embargada pela emoção. Você vai ter muito tempo. Vamos ver esse negócio crescer juntos. Você vai ver. Sofia sorriu, tocada pela convicção dele. Foi nesse momento, sob o sol brilhante de laranjeiras, que ela tomou uma decisão. Acho que vou entrar na água agora. Com determinação, Sofia removeu o chapéu e os óculos, revelando sua cabeça coberta apenas por um lenço colorido. Sob o olhar atento de Augusto, caminhou em direção ao mar, sentindo a areia quente sob seus pés e a brisa marinha em seu rosto. A água estava morna e acolhedora. Sofia entrou lentamente, deixando que as pequenas ondas batessem em suas pernas, depois em sua cintura. Miguel, notando-a na água, correu para se juntar a ela, espirrando água e rindo. Augusto observava da areia, sentindo um nó na garganta. Havia algo profundamente simbólico naquela cena.
Sofia, que estivera à beira do fim, apenas meses atrás, agora abraçava a vida novamente, rindo com Miguel nas águas calmas de Laranjeiras. Foi uma tarde perfeita que nenhum deles esqueceria. No caminho de volta para casa, no ônibus quase vazio, Miguel adormeceu no colo de Sofia, exausto da emoção do dia. Ela acariciava seus cabelos com ternura, enquanto Augusto os observava, pensando em como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. "No que está pensando?", perguntou Sofia, notando seu olhar distante. "Em como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa", respondeu ele, pensativo. "Se não tivesse ficado desesperado por causa dos remédios do Miguel, nunca teria entrado na sua casa. E eu provavelmente não estaria mais aqui", completou ela em voz baixa para não acordar o menino. "É engraçado como a vida funciona, não é? Às vezes, nossos momentos mais baixos são apenas o início de algo extraordinário." Na manhã seguinte, enquanto Sofia ajudava Miguel a se arrumar para a escola e Augusto preparava o café da manhã, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Sofia atendeu por estar mais próxima do aparelho. "Alô? Com quem eu falo?" Uma voz masculina, educada, mas firme, soou do outro lado da linha. "Sofia Müller, quem gostaria?" Houve um silêncio do outro lado, seguido por uma risada incrédula. "Sofia, é você mesmo? É o Henrique." Sofia sentiu o sangue gelar em suas veias. Depois de quase 4 meses sem qualquer contato, seu marido ressurgia como se nada tivesse acontecido. "O que você quer, Henrique?", perguntou ela, mantendo a voz baixa para que Miguel não percebesse sua perturbação. "O que eu quero? Sofia, eu voltei para casa naquele domingo e você havia desaparecido. Pensei que... Bem, você sabe o que pensei. Procurei em hospitais, entrei em contato com a polícia. Onde você está? Quem atendeu o telefone da nossa casa? Você não tem ideia, não é?" A voz de Sofia era calma, mas cortante como gelo. "Você me deixou sozinha, desidratada, fraca depois da químio. Disse aos seus amigos que eu não duraria muito. Esperava encontrar o quê quando voltasse, Henrique? Um corpo?" Augusto, percebendo a tensão na conversa, pediu para Miguel terminar de se arrumar no quarto e aproximou-se de Sofia, preocupado. "Sofia, você está exagerando", respondeu Henrique, sua voz agora conciliatória. "Eu nunca diria algo assim. Você não estava bem, deve ter imaginado coisas. Olha, não importa. O importante é que você está viva. Onde você está? Venho buscar você agora mesmo." A audácia dele era quase inacreditável. Sofia respirou fundo, buscando calma. "Não, Henrique, não precisa vir me buscar. Estou bem onde estou." "Como assim?" "Sofia, você está confusa. Precisamos cuidar do seu tratamento e... Meu tratamento está sendo muito bem cuidado, obrigada." Ela fez uma pausa, reunindo coragem. "Henrique, quero o divórcio." A palavra pairou no ar como uma sentença definitiva. Augusto, ao lado dela, colocou uma mão em seu ombro em sinal de apoio. "Divórcio?" Henrique soltou uma risada nervosa. "Sofia, você não está em condições de tomar esse tipo de decisão. O câncer, os medicamentos, estão afetando seu julgamento. Vamos conversar pessoalmente e... Não há nada para conversar", interrompeu Sofia, sua voz agora firme e decidida. "Você me abandonou quando mais precisei. Encontrei pessoas que realmente se importam comigo, que estão ao meu lado nos momentos difíceis. Não preciso mais de você." "Pessoas? Que pessoas? Onde você está morando, Sofia?" "Isso não é da sua conta." Ela respirou fundo. "Entrarei em contato através de um advogado. Por favor, não me ligue mais." Antes que Henrique pudesse protestar novamente, Sofia desligou o telefone. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas havia uma expressão de alívio em seu rosto, como se um grande peso tivesse sido removido de seus ombros. "Tudo bem?" perguntou Augusto, preocupado. Sofia olhou para ele, um sorriso lentamente se formando em seus lábios. "Sim. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Finalmente cortei o último laço com meu passado." Ela fez uma pausa, seu olhar encontrando o dele. "Estou pronta para construir meu futuro agora." Nosso futuro. A palavra nosso pairou entre eles, carregada de possibilidades. Augusto tomou a mão de Sofia entre as suas, sentindo o calor reconfortante de sua pele. "Então", disse ele,
com um sorriso que iluminava seus olhos. Quando podemos visitar este espaço para o café? Naquela tarde, depois de deixar Miguel na escola, eles foram conhecer o pequeno estabelecimento próximo ao mercado público. Era exatamente como Sofia havia descrito. Acolhedor, com uma cozinha funcional e espaço suficiente para algumas mesas. As janelas amplas permitiam a entrada de luz natural e ofereciam uma vista parcial da movimentação do mercado. "O que acha?" perguntou Sofia, observando atentamente a reação de Augusto. Ele caminhava pelo local, tocando as superfícies, medindo mentalmente o espaço, já visualizando onde colocaria cada equipamento na cozinha. Seus olhos brilhavam de uma maneira que Sofia nunca havia visto antes. "É perfeito", respondeu finalmente, sua voz carregada de emoção. "Posso imaginar tudo. Aqui colocaríamos o balcão de exibição para os doces e salgados, ali uma estação de café e chá." A proprietária do espaço, uma senhora idosa chamada Cláudia, observava com satisfação o entusiasmo de Augusto. O lugar estava fechado há quase um ano, desde que meu marido faleceu. Era uma pequena padaria, mas os equipamentos foram vendidos. O bom é que todas as instalações estão em ordem: elétrica, hidráulica, exaustão. Só precisa de uma boa reforma decorativa. Sofia e Augusto trocaram um olhar cúmplice. "Estamos interessados", disse Sofia. "Podemos discutir o contrato de locação ainda esta semana?" Na volta para casa, no ônibus, eles discutiam animadamente os planos para o café. Augusto já tinha um nome em mente: Recomeço, que parecia capturar perfeitamente a essência do que aquele projeto significava para ambos. "Vamos precisar de um slogan", sugeriu Sofia. "Algo que capture a essência da sua culinária." "Comida com história", respondeu Augusto sem hesitar. "Cada prato que crio tem uma história por trás. Da minha avó, das minhas viagens, das minhas experiências. Quero compartilhar essas histórias com os clientes." Sofia sorriu encantada com a ideia. "É perfeito. Já consigo visualizar o cardápio com pequenas histórias sobre a origem de cada prato." Nos dias que se seguiram, a vida ganhou um novo ritmo. Enquanto Sofia continuava seu tratamento, agora com resultados cada vez mais promissores, ela e Augusto dedicavam todo o tempo livre ao planejamento do café. Miguel participava à sua maneira, criando desenhos que, segundo Augusto, poderiam ser emoldurados e decorar as paredes do estabelecimento. Uma tarde, enquanto Sofia estava no hospital para mais uma sessão de quimioterapia, Augusto recebeu uma visita inesperada no Lava Jato. Um homem alto, bem vestido, com aparência impecável e óculos escuros caros, aproximou-se com um ar determinado. "Você é Augusto Oliveira?" perguntou de forma direta, a voz carregada de autoridade. Augusto enxugou as mãos no uniforme e assentiu, desconfiado. "Sim, sou eu. Em que posso ajudar?" O homem retirou os óculos, revelando olhos frios e calculistas. "Meu nome é Henrique Almeida. Sou marido de Sofia Müller e quero saber exatamente que tipo de relacionamento você tem com minha esposa." O coração de Augusto acelerou. Então, este era o homem que havia abandonado Sofia à própria sorte, esperando que ela não resistisse sem cuidados. Respirou fundo, mantendo a calma. "Sofia está morando temporariamente comigo e meu filho. Ela precisava de ajuda durante o tratamento." Henrique soltou uma risada seca. "Ajuda? De um lavador de carros? Sofia tem um apartamento de cobertura na Avenida Atlântica. Tem dinheiro, tem a mim. Por que estaria morando com você?" A condescendência na voz de Henrique fez o sangue de Augusto ferver, mas ele manteve a compostura. "Talvez porque eu nunca a abandonei quando ela mais precisava." A expressão de Henrique se fechou. "Não sei que mentiras ela andou contando, mas vou deixar uma coisa bem clara. Sofia é minha esposa, está doente e precisa voltar para casa. Onde quer que vocês estejam morando, vou lá buscá-la hoje mesmo." Augusto deu um passo à frente, sua voz baixa, mas firme. "Sofia é adulta e toma suas próprias decisões. Ela escolheu ficar conosco e será respeitada. Se quiser falar com ela, sugiro que use o telefone." Os dois homens se encararam por um momento tenso. Finalmente, Henrique colocou os óculos de volta. "Isso não vai ficar assim. Sofia não está em condições mentais de tomar decisões. Vou buscar medidas legais se for necessário.
Quando Sofia retornou do hospital naquela tarde, Augusto contou sobre a visita de Henrique. Ela ficou visivelmente abalada, mas também determinada. Ele vai tentar de tudo para me fazer voltar, disse preocupada. Henrique sempre foi muito controlador, muito preocupado com as aparências. O fato de eu estar morando em um bairro simples, com pessoas que ele considera abaixo do nosso nível, deve estar corroendo seu ego. Você acha que ele pode causar problemas legais de verdade? Perguntou Augusto, preocupado com a ameaça de Henrique. Sofia refletiu por um momento. Não sei. Tecnicamente ainda somos casados, mas ele não tem nenhum direito de me forçar a voltar. Vou ligar para uma amiga advogada amanhã, só para ter certeza dos meus direitos. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Sofia e Augusto sentaram-se na pequena varanda do apartamento, compartilhando uma garrafa de vinho. O céu estrelado de Balneário Camboriú se estendia acima deles, e a brisa do mar trazia um cheiro salgado reconfortante. Você acha que estamos indo rápido demais com esse negócio do café? Perguntou Sofia, observando o reflexo da lua em sua taça. Com Henrique aparecendo, meu tratamento, tudo, Augusto pensou por um momento antes de responder. Talvez, mas sabe o que aprendi nesses últimos meses? Que a vida é curta e imprevisível demais para adiarmos nossos sonhos. Se não for agora, quando será? Sofia sorriu, reconhecendo suas próprias palavras de encorajamento sendo devolvidas a ela. Lentamente, inclinou-se e apoiou a cabeça no ombro de Augusto. Ele passou o braço ao redor dela, atraindo-a para mais perto. Tenho medo, confessou Sofia em voz baixa. Não só de Henrique, mas de tudo. Do câncer voltar, de não ter tempo suficiente para ver tudo isso dar certo, de não ver Miguel crescer. A vulnerabilidade em sua voz tocou Augusto profundamente. Eu também tenho medo, admitiu. Todo dia. Mas então vejo você levantando da cama mesmo nos dias ruins. Vejo como Miguel se ilumina quando você conta histórias para ele. Vejo como conseguimos construir algo significativo a partir de um encontro tão improvável. E penso que talvez, só talvez, o universo saiba o que está fazendo. Os dois ficaram em silêncio por um longo momento, contemplando o céu estrelado e o futuro incerto que os aguardava. Mas havia uma certeza crescendo entre eles. Acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos. Os meses seguintes trouxeram uma mistura de desafios e conquistas para Sofia, Augusto e Miguel. A reforma do pequeno espaço para o café Recomeço avançava rapidamente, graças ao trabalho árduo de Augusto nas horas vagas e à ajuda de amigos que ele fez ao longo dos anos no Lava Jato. O que começou como um projeto modesto foi ganhando personalidade e charme únicos, com cada detalhe cuidadosamente pensado para criar um ambiente acolhedor. A saúde de Sofia apresentava melhoras significativas. A última bateria de exames mostrou uma redução impressionante do tumor, e o Dr. Mendes, seu oncologista, não escondia o otimismo. Você é um caso para os livros de medicina, Sofia, comentou ele durante uma consulta, enquanto examinava os resultados dos exames. Sua resposta ao tratamento tem sido excepcional. Continuar assim, e poderemos falar em remissão em breve. Sofia saiu da consulta com o coração leve, ansiosa para compartilhar as boas notícias com Augusto e Miguel. Ao sair do hospital, porém, uma figura familiar a aguardava no estacionamento, apoiado em um carro de luxo. Henrique, disse ela, parando a alguns metros de distância. O que faz aqui? O ex-marido sorriu, aquele sorriso ensaiado que um dia a encantara, mas que agora lhe parecia apenas calculista. Vim ver como está minha esposa. Ainda somos casados, lembra? Não por muito tempo, respondeu Sofia, mantendo a distância. Meu advogado já entrou com o pedido de divórcio. Deve ter recebido a notificação. Henrique fez um gesto displicente. Aqueles papéis, sim, chegaram. Mas vim propor um acordo melhor. Ele se aproximou, seu perfume caro invadindo o espaço pessoal de Sofia. Volte para casa. Esqueça esse desvio na sua vida. Podemos retomar de onde paramos antes da doença. Tenho contatos com os melhores médicos do país. Posso levá-la a São Paulo ou até mesmo para o exterior para tratamentos avançados. Sofia deu um passo para trás, encarando-o com firmeza.
Não há desvio na minha vida, Henrique. Estou exatamente onde quero estar, com pessoas que não me abandonam quando as coisas ficam difíceis. O sorriso de Henrique vacilou por um instante. Você está se referindo àquele incidente? Já expliquei que foi um mal-entendido. Você estava sob efeito de medicamentos fortes, confundiu as coisas. Não confundi nada, rebateu Sofia, sentindo a raiva crescer. Você me deixou sozinha, esperando que eu não resistisse até sua volta. Não tente reescrever a história. Henrique mudou de tática, sua expressão tornando-se subitamente preocupada. Sofia, pense bem no que está fazendo. Você está doente, vulnerável, tomando decisões impulsivas. Este homem, este lavador de carros, ele pode ter outras intenções. Como sabemos que não está atrás do seu dinheiro? A acusação era tão absurda que Sofia não pôde conter uma risada amarga. Augusto nem sabia quem eu era quando nos conhecemos. E foi ele quem cuidou de mim quando você me abandonou. Quanto ao dinheiro, ela fez uma pausa, considerando se deveria revelar seu próximo passo. Estamos investindo na abertura de um café. O sonho dele sempre foi ser chefe, e eu estou ajudando a tornar isso realidade. A expressão de Henrique endureceu. Você está usando nosso dinheiro para abrir um negócio com esse homem? Não é nosso dinheiro, Henrique. Estou usando o que restou da herança da minha avó, que sempre foi só minha. Além disso, acrescentou, pronunciando cada palavra com clareza, não é da sua conta o que faço com meu dinheiro ou minha vida. Por um momento, Sofia viu algo perigoso passar pelos olhos de Henrique. Uma mistura de raiva e possessividade que a fez recuar instintivamente. Mas ele rapidamente se recompôs, ajustando a gravata cara em um gesto nervoso. Você vai se arrepender disso, disse ele, a voz baixa e controlada. Quando esse conto de fadas acabar e você perceber o erro que cometeu, não venha me procurar. Sem esperar resposta, Henrique entrou no carro e partiu, deixando Sofia abalada no estacionamento. O encontro havia estragado a alegria que sentia após a consulta promissora. Com mãos trêmulas, ligou para Augusto. Posso te encontrar no café? Preciso de companhia. 1 hora depois, Sofia e Augusto estavam sentados em caixotes de madeira, no que seria em breve o salão principal do Café Recomeço. A reforma estava quase completa. As paredes ostentavam um tom suave de azul turquesa, reminiscente das águas de Balneário Camboriú, e prateleiras rústicas de madeira já haviam sido instaladas para exibir grãos de café especiais e produtos artesanais. Sofia contou sobre o encontro com Henrique, tentando parecer mais forte do que realmente se sentia. Augusto a ouvia com atenção, seus olhos revelando uma preocupação que ia além das palavras dela. Acha que ele pode causar problemas para o café? Perguntou Augusto finalmente. Sofia suspirou. Não sei. Henrique é muito influente na cidade. Tem contatos em todos os lugares. Não duvido que tente algo para dificultar nossa vida. Augusto pegou a mão de Sofia entre as suas. Seus dedos calejados pelo trabalho árduo contrastavam com a pele delicada dela. Mas havia um conforto inegável naquele toque. Quaisquer que sejam os problemas que ele tente causar, vamos enfrentar juntos, garantiu. Já passamos por coisas demais para desistir agora. Sofia sorriu, sentindo a tensão do encontro com Henrique começar a se dissipar. Olhou ao redor, admirando o progresso que haviam feito no espaço. Não consigo acreditar que em 2 semanas abriremos as portas. Augusto seguiu seu olhar, orgulhoso do trabalho realizado. Já decidi qual será o prato especial de inauguração, comentou com um brilho nos olhos. Moqueca capixaba com banana da terra grelhada, inspirada na receita que minha avó aprendeu quando morou no Espírito Santo. Era o prato favorito do meu pai. Tem história, então, sorriu Sofia. Perfeito para o conceito do recomeço. Nos dias que se seguiram, Augusto dividiu seu tempo entre o lava-jato, os preparativos finais para a abertura do café e os cuidados com Miguel, cuja saúde apresentava melhoras constantes graças ao tratamento adequado. Sofia dedicava as manhãs ao café, supervisionando os últimos detalhes da decoração e organizando o marketing nas redes sociais, enquanto as tardes eram reservadas para sessões de fisioterapia que a ajudavam a recuperar as forças após meses de tratamento intensivo. Foi numa dessas tardes,
quando Sofia retornava da fisioterapia, que encontrou uma notificação na porta do café. Um fiscal da vigilância sanitária havia deixado um aviso de que o estabelecimento precisava passar por inspeções adicionais antes de receber autorização para funcionar. Isso é estranho, comentou Augusto quando ela lhe mostrou o documento naquela noite. Já passamos por todas as inspeções regulares. O engenheiro garantiu que estava tudo em ordem. Sofia mordeu o lábio, preocupada. Isso tem dedo do Henrique, tenho certeza. Ele deve ter algum contato na prefeitura. A suspeita de Sofia se confirmou nos dias seguintes. O que deveria ser uma simples formalidade transformou-se numa série de exigências burocráticas que ameaçavam atrasar a abertura do café por semanas, talvez meses. Cada vez que resolviam um problema, outro surgia misteriosamente. Mais uma taxa? Exclamou Augusto exasperado, enquanto examinava uma nova notificação. Isso não faz sentido. É como se estivessem nos testando para ver até onde aguentamos. Sofia observava a frustração crescente de Augusto com preocupação. Ele havia pedido demissão do Lava Jato para dedicar-se integralmente ao café, confiando que estariam operando em poucos dias. Agora, com os atrasos constantes, as economias começavam a minguar. Talvez devêssemos confrontar Henrique diretamente, sugeriu ela uma noite, enquanto preparavam o jantar no pequeno apartamento. Miguel brincava na sala, alheio às preocupações dos adultos. Dizer a ele que sabemos o que está fazendo e que não vai funcionar. Augusto balançou a cabeça. Confrontá-lo só vai piorar as coisas. Ele claramente tem influência suficiente para nos complicar. E não quero te colocar em uma situação estressante. Não é bom para sua recuperação. Sofia apreciava a preocupação de Augusto, mas também se sentia frustrada. Não posso deixar que ele destrua nossos planos assim. Tudo o que construímos nos últimos meses, a conversa foi interrompida pelo som da campainha. Era uma hora estranha para visitas. Quase 21 horas de uma terça-feira. Augusto foi atender e voltou com uma expressão confusa, segurando um envelope. É do escritório de advocacia que está cuidando do seu divórcio, explicou entregando o envelope a Sofia. Com dedos trêmulos, ela abriu o documento e leu rapidamente seu conteúdo. Seu rosto empalideceu. O que foi? Perguntou Augusto, alarmado com sua reação. Henrique está contestando o divórcio, respondeu ela, a voz quase um sussurro. Ele alega que não estou em condições mentais de tomar decisões dessa magnitude devido à doença e aos medicamentos. Está pedindo uma avaliação psiquiátrica forense. Augusto sentiu uma onda de raiva subir pelo seu corpo. Isso é absurdo. Qualquer um pode ver que você está perfeitamente lúcida. É uma tática para ganhar tempo, explicou Sofia, relendo o documento. E para me desgastar emocionalmente. Ele sabe como o processo jurídico pode ser lento e estressante. Aquela noite, depois que Miguel adormeceu, Sofia e Augusto conversaram longamente sobre o que fazer. A situação parecia cada vez mais complicada. Os obstáculos para abrir o café, somados agora às manobras jurídicas de Henrique para impedir o divórcio, criavam um cenário desanimador. Talvez devêssemos desistir, sugeriu Sofia em um momento de fraqueza. Vender o equipamento, devolver o espaço, procurar outro lugar para recomeçar longe da influência dele. Augusto a encarou com determinação. Não vamos desistir. Se fizermos isso, ele vence. E tudo o que construímos, não apenas o café, mas nossa família, hesitou brevemente antes de continuar. Tudo isso teria sido em vão. A palavra família fez o coração de Sofia acelerar. Era verdade. Ela, Augusto e Miguel haviam se tornado uma família verdadeira, unidos não por laços de sangue, mas por algo igualmente poderoso. Escolha, respeito e amor genuíno. Tem razão, concordou ela finalmente. Não vamos recuar, mas precisamos ser estratégicos. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma ideia. Em vez de lutar contra a influência de Henrique, usariam a mídia local a seu favor. Balneário Camboriú tinha vários blogs e perfis de redes sociais dedicados a divulgar novos empreendimentos na cidade, especialmente os gastronômicos. E histórias emocionantes como a deles, um pai solteiro realizando seu sonho de abrir um restaurante enquanto cuida do filho doente,
e uma sobrevivente de câncer redescobrindo o propósito da vida, certamente chamariam atenção. Vamos fazer uma pré-inauguração, propôs ela a Augusto durante o café da manhã. Convidaremos blogueiros, influenciadores locais e até mesmo alguns jornalistas. Contaremos nossa história, explicaremos o conceito do café, deixaremos que provem sua comida. Se conseguirmos apoio público suficiente, será mais difícil para Henrique continuar nos sabotando sem chamar atenção negativa para si mesmo. O plano era arriscado, mas podia funcionar. Nos dias seguintes, Sofia usou seus contatos, alguns ainda dos tempos de modelo, outros que fez durante seu trabalho como professora de inglês, para organizar o evento. A resposta foi surpreendentemente positiva. A história deles tocou muitas pessoas, e a pré-inauguração do Café Recomeço tornou-se um dos eventos mais comentados nas redes sociais locais. Na noite anterior ao evento, enquanto finalizavam os preparativos no café, Augusto surpreendeu Sofia com um pequeno pacote. "O que é isso?" perguntou ela curiosa. "Abra", sorriu ele. Dentro da caixa havia um delicado colar com um pingente em forma de onda, feito de prata e com pequenas pedras azuis incrustadas. Sofia o tirou da caixa, admirando como a luz fazia as pedras brilharem. "É para dar sorte amanhã", explicou Augusto, ajudando-a a colocar o colar. "As pedras são água marinha, da cor do mar de Balneário Camboriú, para lembrar que, como o mar, podemos enfrentar tempestades e ainda assim permanecer fortes." Sofia tocou o pingente, profundamente emocionada. "É lindo, Augusto. Obrigada." Seus olhares se encontraram, carregados de emoção não dita. Lentamente, como se temesse quebrar um encanto, Augusto se inclinou e beijou-a suavemente. Foi um beijo gentil, quase hesitante, mas que carregava meses de sentimentos contidos, de admiração mútua transformada em algo mais profundo. Quando se separaram, Sofia sorriu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Estive esperando por isso há mais tempo do que gostaria de admitir." "Eu também", confessou Augusto, "mas estava com medo. De complicar as coisas, de te pressionar quando você já tem tantas batalhas para lutar." Sofia colocou um dedo sobre seus lábios. "Você nunca foi uma complicação, Augusto. Desde o momento em que me trouxe água naquele primeiro dia, você tem sido minha salvação." O dia da pré-inauguração chegou com uma energia especial no ar. O café estava impecável. Mesas de madeira rústica, com pequenos vasos de flores silvestres, paredes decoradas com fotografias do litoral catarinense e desenhos emoldurados de Miguel, e um aroma irresistível vindo da cozinha onde Augusto preparava suas criações. Sofia usava um vestido simples, mas elegante na cor turquesa, combinando com o colar de água marinha. Seus cabelos, que começavam a crescer novamente após o fim da quimioterapia, formavam cachos curtos que ela realçava com um lenço colorido amarrado como uma tiara. Miguel, vestindo uma camisa que o fazia parecer um pequeno chefe, distribuía sorrisos e charme para os convidados que começavam a chegar. A resposta à comida de Augusto foi imediata e entusiástica. Sua moqueca capixaba, servida em pequenas porções para degustação, arrancava expressões de prazer de todos que a experimentavam. Sofia circulava entre os convidados, contando a história por trás de cada prato, explicando o conceito do café e, quando apropriado, compartilhando partes de sua jornada pessoal. "Nunca imaginei que encontraria um novo propósito em meio a um diagnóstico tão assustador", contou ela a uma influenciadora local. "Mas o recomeço não é apenas o nome do café, é o que vivemos a cada dia." A cobertura nas redes sociais foi imediata. Fotos da comida, do ambiente e do trio feliz que comandava o Café Recomeço começaram a circular rapidamente, gerando uma onda de comentários positivos e compartilhamentos. No auge do evento, quando Augusto estava prestes a apresentar formalmente seu menu especial para os convidados, a porta do café se abriu. Henrique entrou acompanhado de uma mulher elegante que Sofia reconheceu como a secretária de imprensa da prefeitura. A sala ficou subitamente tensa, com olhares curiosos alternando entre Sofia e o recém-chegado. Augusto deu um passo na direção dela, protetor, mas Sofia fez um leve gesto para detê-lo. Com a cabeça erguida e um sorriso sereno, caminhou em direção ao ex-marido.
Henrique, que surpresa! Não o esperávamos aqui hoje. Os olhos dele percorreram o ambiente lotado, os rostos entusiasmados, o sucesso evidente do evento que ele tentara impedir. Por um momento, Sofia viu algo como derrota em sua expressão. Vim ver no que você está gastando o dinheiro da nossa família, respondeu ele, tentando manter o controle da situação. Sofia manteve o sorriso, consciente dos olhares e ouvidos atentos ao redor. Que bom que veio. Assim pode ver por si mesmo o que construímos aqui. Por que não experimenta a moqueca do Augusto? É o prato especial da casa. A menção ao nome de Augusto fez o rosto de Henrique endurecer. Ele olhou para o chefe, que agora se aproximava com uma expressão cautelosa. Então é este o homem por quem você está jogando fora nosso casamento, comentou Henrique em voz baixa, mas não baixa o suficiente para evitar que pessoas próximas ouvissem. Não, Henrique, respondeu Sofia calmamente. Estou encerrando nosso casamento porque você escolheu me abandonar quando mais precisei. O fato de ter encontrado pessoas que realmente se importam comigo depois disso é apenas uma bênção que não esperava receber. Algo na dignidade com que Sofia falou pareceu finalmente atingir Henrique. Ele olhou ao redor novamente, percebendo os olhares agora claramente hostis direcionados a ele. Qualquer movimento contra Sofia ou o café naquele momento seria um desastre de relações públicas, especialmente com a secretária de imprensa da prefeitura testemunhando tudo. Este lugar não vai durar, disse ele finalmente, em um último esforço para manter algum controle. E quando acabar, não venha me procurar. Sofia sorriu genuinamente. Não se preocupe com isso, Henrique. Tenho tudo o que preciso bem aqui. Sem mais palavras, Henrique girou nos calcanhares e saiu, deixando a secretária constrangida para trás. Ela rapidamente se aproximou de Sofia. Peço desculpas pelo comportamento dele, disse em voz baixa. Eu não sabia. Ele apenas me convidou para conhecer um novo café na cidade. Sofia assentiu compreensivamente. Não há necessidade de desculpas. Na verdade, estou feliz que tenha vindo. Gostaria de provar nossa comida. O resto da noite transcorreu sem incidentes, mas com uma energia ainda mais positiva. A confrontação com Henrique, testemunhada por influenciadores e representantes da mídia local, só fortaleceu a narrativa de superação e recomeço que Sofia e Augusto representavam. Quando o último convidado se foi, Augusto, Sofia e Miguel, que tinha adormecido em um pequeno sofá no canto, finalmente tiveram um momento para respirar e processar o sucesso do evento. Acho que conseguimos, disse Augusto, abraçando Sofia pela cintura, enquanto observavam o café agora silencioso. As pessoas amaram sua história, nossa história. Sofia apoiou a cabeça no ombro dele, exausta, mas feliz. Henrique não vai desistir facilmente, você sabe disso. Nem nós, respondeu Augusto com firmeza. E agora temos a opinião pública do nosso lado. Vai ser muito mais difícil para ele nos prejudicar sem se expor. Naquela noite, enquanto voltavam para casa com Miguel adormecido nos braços de Augusto, Sofia sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Não tinha ilusões. Ainda havia batalhas pela frente, tanto contra o câncer quanto contra as tentativas de Henrique de complicar suas vidas. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente esperançosa quanto ao futuro. E enquanto observava Augusto acomodando Miguel na cama com cuidado infinito, compreendeu que, qualquer que fosse o resultado dessas batalhas, já havia encontrado um tesouro muito mais valioso do que qualquer coisa que pudesse ter perdido. Um ano se passou desde a inauguração oficial do Café Recomeço. As previsões pessimistas de Henrique não se concretizaram. Pelo contrário, o pequeno estabelecimento próximo ao mercado público de Balneário Camboriú havia se tornado um dos pontos gastronômicos mais queridos da cidade. A combinação da culinária única de Augusto, que mesclava tradições familiares com técnicas modernas, e a atmosfera acolhedora criada por Sofia, atraía não apenas turistas curiosos, mas principalmente clientes fiéis que retornavam semana após semana. Naquela manhã ensolarada de domingo, Sofia acordou mais cedo que o habitual. Deslizou cuidadosamente para fora da cama, tentando não acordar Augusto, que dormia profundamente ao seu lado. Parou por um momento para observá-lo, sentindo uma onda de gratidão percorrer seu corpo.
Quem diria que o homem que havia entrado em sua casa com intenções de roubar acabaria roubando seu coração? Vestindo um hobby leve, Sofia caminhou até a varanda do apartamento que agora compartilhavam. Não mais o pequeno lugar no bairro dos Municípios, mas um apartamento confortável com vista para o mar, próximo ao café. A mudança havia sido necessária não apenas pelo sucesso do negócio, mas também para acomodar melhor a família que haviam formado. O sol nascia preguiçosamente sobre o oceano, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Sofia respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar salgado da manhã. Seus dedos tocaram instintivamente a cicatriz no peito, coberta pelo tecido do hobby, uma lembrança permanente da batalha que havia travado e vencido. Pensando em quê? A voz sonolenta de Augusto a surpreendeu. Ele se aproximou por trás, envolvendo-a em um abraço caloroso. Em como a vida é imprevisível, respondeu Sofia, recostando-se contra o peito dele. Há 2 anos eu estava deitada naquela cama, sozinha e sem forças, esperando o fim. E agora estamos aqui, completou Augusto, beijando suavemente seu pescoço. Juntos. Sofia sorriu, virando-se para encará-lo. Precisamos nos apressar. Hoje é um dia especial, lembra? Como poderiam esquecer? Era o dia em que finalmente oficializariam sua união. Não uma cerimônia tradicional, mas uma celebração íntima no Café Recomeço, com apenas amigos próximos. E claro, Miguel, que estava tão animado com o evento que mal conseguira dormir na noite anterior. Acha que está tudo pronto? Perguntou Augusto, uma rara expressão de nervosismo em seu rosto geralmente confiante. Tudo está perfeito, tranquilizou Sofia. Dona Zuleide prometeu chegar cedo para ajudar com as decorações finais, e o bolo está magnífico. Você mesmo verificou ontem. Augusto assentiu, mas Sofia percebia que havia algo mais em sua mente. O que foi? Está tendo dúvidas? Nunca, respondeu ele prontamente, apertando as mãos dela entre as suas. É só que queria que esse dia fosse absolutamente perfeito para você. Depois de tudo o que passamos para chegar até aqui. A jornada, de fato, não havia sido fácil. Mesmo após o sucesso da pré-inauguração, Henrique continuara tentando criar obstáculos, embora de forma mais sutil. O processo de divórcio se arrastara por meses, com ele levantando questões técnicas e pedindo adiamentos a cada oportunidade. Apenas 3 meses atrás, Sofia finalmente conseguira a sentença definitiva, permitindo que planejassem oficialmente seu casamento com Augusto. Já é perfeito, assegurou ela. Porque estamos juntos, os 3. Como se invocado por suas palavras, Miguel apareceu na porta da varanda, esfregando os olhos sonolentos. Aos 6 anos, ele havia crescido visivelmente no último ano, não apenas em altura, mas em confiança e alegria. O tratamento contínuo mantinha sua condição autoimune sob controle, e embora ainda tivesse dias ruins com dores ocasionais, esses episódios eram cada vez mais raros. Vocês estão falando da festa? Perguntou ele, juntando-se ao abraço familiar. Sofia abaixou-se para ficar na altura dele. Sim, campeão. Animado? Miguel assentiu entusiasticamente. Muito. Dona Zuleide disse que vou ser o melhor portador de alianças que o mundo já viu. Augusto riu, bagunçando carinhosamente os cabelos do filho. Tenho certeza que sim. Agora que tal tomarmos café da manhã? Temos um longo dia pela frente. Enquanto Augusto preparava panquecas na cozinha, uma tradição de domingo que haviam estabelecido, Sofia ajudava Miguel a escolher a roupa para o grande dia. O terno pequeno estava cuidadosamente pendurado no armário, junto com uma gravata borboleta que ele insistira em usar, porque é mais elegante, Sofia. A naturalidade com que Miguel a chamava pelo nome, sem qualquer embaraço ou hesitação, sempre tocava Sofia profundamente. Desde o início, Augusto havia sido claro com o filho que Sofia não estava lá para substituir a mãe biológica que o abandonara, mas para construir sua própria relação com ele. E que relacionamento maravilhoso haviam desenvolvido, baseado em respeito mútuo, carinho genuíno e muitas histórias compartilhadas. Sofia? A voz de Miguel a trouxe de volta ao presente. Depois da festa, posso te chamar de mãe? A pergunta pegou Sofia completamente desprevenida. Sentiu um nó se formar na garganta
enquanto se ajoelhava para olhar nos olhos do menino. Você quer me chamar de mãe? Perguntou, a voz trêmula de emoção. Miguel assentiu, subitamente tímido. Sim, porque é isso que você é, não é? Mães cuidam da gente quando estamos doentes, contam histórias, ajudam com os deveres de casa e amam a gente. Você faz tudo isso. Sofia o envolveu em um abraço apertado, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Seria a maior honra da minha vida, Miguel. Se seu pai concordar, é claro. Concordar com o quê? Augusto perguntou da porta, observando a cena com curiosidade. Miguel se afastou do abraço e olhou para o pai. Posso chamar a Sofia de mãe depois da festa de hoje? Augusto ficou momentaneamente sem palavras, claramente emocionado pela solicitação do filho. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Sofia. Filho, se é isso que você quer e se Sofia está confortável com isso, não consigo imaginar nada mais bonito. As panquecas quase queimaram naquela manhã, esquecidas momentaneamente enquanto a pequena família compartilhava um momento de emoção profunda. Mas para Augusto, ver os sorrisos radiantes nos rostos de Sofia e Miguel valia qualquer café da manhã arruinado. Horas depois, o café recomeço estava transformado. As mesas habituais haviam sido reorganizadas para criar um espaço central onde o casal trocaria votos. Pequenos arranjos de flores nativas decoravam cada superfície e luzes suaves pendiam do teto, criando uma atmosfera acolhedora mesmo durante o dia. Os convidados começavam a chegar, não mais que 30 pessoas que realmente importavam em suas vidas. Dona Zuleide, é claro, ocupava um lugar de honra como a figura maternal que havia sido crucial nos momentos mais difíceis. O doutor Ribeiro, médico de Miguel, e o doutor Mendes, oncologista de Sofia, também estavam presentes representando partes importantes da jornada que os trouxera até ali. Na pequena cozinha do café, transformada em um improvisado vestiário, Sofia ajustava o vestido simples mas elegante que havia escolhido, um modelo em tom suave de azul que combinava com o colar de água marinha que Augusto lhe dera um ano antes. Seus cabelos, agora crescidos até os ombros, estavam enfeitados com pequenas flores brancas. Você está absolutamente deslumbrante, disse Carmen, a simpática senhora que haviam conhecido na praia de Laranjeiras e que se tornara uma amiga querida. Sempre soube, desde aquele dia na praia, que vocês eram uma família de verdade. Sofia sorriu, emocionada. Obrigada por estar aqui hoje. Significa muito para nós. Do outro lado do café, em um pequeno escritório, Augusto ajustava a gravata com mãos levemente trêmulas. Miguel observava atentamente, sentado em uma cadeira alta, balançando as pernas. Nervoso, pai? Perguntou o menino, com a perspicácia que sempre surpreendia os adultos. Augusto sorriu. Um pouco. É engraçado, não é? Cozinho para dezenas de pessoas todos os dias sem suar, mas hoje... É porque hoje é importante, afirmou Miguel com convicção de quem entende completamente o assunto. Mas não precisa ficar nervoso. A Sofia te ama muito, eu sei disso. Augusto se agachou diante do filho, ajustando a gravata borboleta do pequeno terno. Quando foi que você ficou tão sábio, hein? Aprendi com você e com a mãe, respondeu Miguel naturalmente, usando pela primeira vez o termo que em breve se tornaria oficial. Do lado de fora, o juiz de paz já estava posicionado e os convidados ocupavam seus lugares. A pequena cerimônia estava prestes a começar quando a porta do café se abriu, revelando uma figura inesperada. Henrique. Um silêncio tenso se estabeleceu. Ele estava sozinho, vestido elegantemente, mas sem a arrogância habitual em sua postura. Seu olhar percorreu o ambiente, detendo-se brevemente nos rostos conhecidos, muitos dos quais agora o encaravam com expressões que variavam de surpresa à hostilidade velada. Dona Zuleide foi a primeira a reagir, levantando-se e caminhando em sua direção. "O que faz aqui?" perguntou em voz baixa, mas firme. "Hoje não é dia para confusão." Henrique levantou as mãos em um gesto pacificador. "Não vim causar problemas. Só queria falar com Sofia, se possível. Apenas por um momento." A informação foi rapidamente levada até Sofia na cozinha. Sua reação inicial foi de preocupação, seguida de uma calma surpreendente.
Vou falar com ele, decidiu. Digas a Augusto para não se preocupar. Volto em 5 minutos. Quando Sofia emergiu da cozinha, houve um murmúrio coletivo de admiração. Ela realmente estava radiante, não apenas pela elegância simples de seu traje, mas pela aura de felicidade e saúde que a envolvia, tão diferente da mulher frágil e abatida que Henrique havia abandonado 2 anos antes. Ela se aproximou do ex-marido com passos firmes. Henrique, não esperava vê-lo hoje. Ele parecia momentaneamente sem palavras, visivelmente impactado por sua transformação. Você está diferente, conseguiu dizer finalmente. Estou viva, respondeu Sofia simplesmente, e feliz. O que deseja? Henrique olhou ao redor, consciente dos olhares atentos sobre eles. Podemos conversar em particular? Prometo que será breve. Sofia hesitou apenas por um momento antes de conduzi-lo até um pequeno espaço próximo à entrada, parcialmente isolado por uma divisória decorativa, mas ainda à vista de todos. 5 minutos, disse ela, cruzando os braços. Henrique respirou fundo, como se reunisse coragem. Vim pedir desculpas, disse finalmente, as palavras parecendo difíceis de sair. Pelo que fiz e pelo que tentei fazer depois. Não foi certo. Sofia o observou atentamente, procurando sinais de manipulação ou falsidade, mas encontrou apenas o que parecia ser genuíno arrependimento, misturado com algo como vergonha. O que mudou? Perguntou genuinamente curiosa. Henrique desviou o olhar brevemente. Eu tive meus próprios problemas de saúde recentemente. Nada tão sério quanto o seu, mas o suficiente para me fazer reconsiderar algumas coisas. Ele fez uma pausa. Além disso, soube que você está oficialmente em remissão. Estou realmente feliz por isso. Sofia não esperava por essa revelação, nem pela sinceridade que parecia acompanhá-la. Obrigada, respondeu simplesmente. Também queria te entregar isto, continuou Henrique, estendendo um envelope. É o documento oficial desistindo de todos os recursos no processo de divórcio. Está terminado. E anexei também a transferência da sua parte na cobertura. O apartamento é seu, se quiser vendê-lo ou mantê-lo como investimento. Sofia pegou o envelope surpreendida. Por quê? Porque é o certo a fazer, respondeu ele, um lampejo do velho Henrique, o homem por quem ela se apaixonara anos atrás, brevemente visível. E porque percebi que você estava certa sobre mim, sobre nós. Eu te abandonei quando você mais precisou. Não mereço nem mesmo o seu ódio, quanto mais o seu perdão. Sofia sentiu uma emoção inesperada. Não amor, nem mesmo nostalgia, mas uma espécie de paz. O círculo finalmente se fechava. Não te odeio, Henrique, disse suavemente. Nem te culpo mais. O que aconteceu foi terrível, mas me trouxe até aqui. Até eles. Seu olhar se desviou para onde Augusto agora estava de pé, observando-os com expressão cautelosa, Miguel ao seu lado. E por isso, ironicamente, sou grata. Henrique seguiu seu olhar, observando o homem e o menino por um longo momento. Ele te ama de verdade, não é? Sim, respondeu Sofia sem hesitação. E eu a eles. Henrique assentiu lentamente. Então fiz algo certo, afinal, mesmo que da maneira mais errada possível. Ele se afastou um passo. Não vou prolongar isto. Só queria que soubesse que estou feliz por você. De verdade. Para surpresa de todos, inclusive dela mesma, Sofia se aproximou e o abraçou brevemente. Cuide-se, Henrique. E obrigada por vir. Enquanto ele se afastava em direção à saída, Sofia sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. O último resquício de amargura que nem mesmo sabia que ainda carregava. Olhou para o envelope em suas mãos, sabendo que aqueles recursos seriam bem utilizados, talvez para expandir o café, ou para garantir o futuro educacional de Miguel, ou simplesmente como uma rede de segurança para a família que haviam formado. Quando retornou para junto de Augusto, ele a recebeu com um olhar questionador. Está tudo bem? Sofia sorriu, genuinamente serena. Melhor do que nunca. Henrique veio fazer as pazes e entregar os documentos finais do divórcio. Um presente de casamento, de certa forma. Augusto pareceu momentaneamente surpreso, mas então sorriu. Recomeços parecem estar se tornando um tema em nossas vidas.
O melhor tema possível, concordou Sofia, guardando o envelope e tomando a mão dele. Agora acho que temos um casamento para celebrar. A cerimônia foi simples e profundamente emocionante. Quando chegou o momento de trocar as alianças, Miguel aproximou-se com passo solene, carregando as joias em uma pequena almofada azul marinho. Sofia e Augusto fizeram questão de incluí-lo nos votos, prometendo não apenas amor e fidelidade um ao outro, mas também dedicação à família que haviam construído juntos. Miguel, disse Sofia, ajoelhando-se para ficar na altura do menino após colocar a aliança no dedo de Augusto. Prometo te amar, te proteger e estar sempre ao seu lado, como uma mãe verdadeira, por todos os dias da minha vida. O menino, com lágrimas nos olhos, abraçou-a com força. Eu te amo, mãe, sussurrou, provocando sorrisos emocionados em todos os presentes. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída, com Augusto servindo pessoalmente os pratos especiais que havia preparado para a ocasião. Cada receita contava uma história, da moqueca que recordava suas origens familiares ao bolo especial com ingredientes holandeses, uma homenagem às raízes de Sofia. Mais tarde, enquanto as luzes baixas criavam uma atmosfera íntima e os convidados dançavam ao som de uma pequena banda local, Sofia e Augusto encontraram um momento para ficar a sós em um canto do café. Feliz? Perguntou ele, envolvendo-a em seus braços. Sofia olhou para o salão, para Miguel, que dançava animadamente com Dona Zuleide, para os rostos sorridentes dos amigos que haviam feito, para o espaço que haviam construído juntos a partir do nada. Seu olhar finalmente retornou ao homem à sua frente, o improvável salvador que entrara em sua vida no momento mais desesperador. Mais do que jamais imaginei ser possível, respondeu, tocando o colar de água marinha que simbolizava sua jornada. Sabe o que penso às vezes? Que aquela noite, quando você entrou na minha casa, não foi apenas coincidência. Destino, sugeriu Augusto com um sorriso caloroso. Talvez, ou simplesmente a vida nos dando outra chance. A ambos. Ela apoiou a cabeça no peito dele, sentindo as batidas firmes de seu coração. Quem diria que meu maior recomeço viria através de um ladrão que nem conseguiu roubar nada? Augusto riu suavemente, apertando-a mais contra si. Ah, eu roubei sim, murmurou contra seus cabelos. Roubei o tesouro mais valioso de todos. E qual seria? Seu coração, respondeu ele simplesmente, inclinando-se para beijá-la sob as luzes suaves do café Recomeço, onde uma família improvável havia encontrado seu verdadeiro lar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Augusto e Sofia tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda de seus dispositivos. Se gostaram desta história de recomeços e segundas chances, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder transformador do amor verdadeiro. Não percam nossos próximos conteúdos. Aguardamos seus comentários sobre o que mais tocou vocês nesta história de Balneário Camboriú.